sou Elton, aluno do curso técnico de enfermagem. Irei apresentar nesse momento o seminário de farmacologia. Seminário de farmacologia, professora Kelly Abreu. Receptores colinérgicos. Um receptor colinérgico é uma proteína integral de membrana que gera uma resposta a partir de uma molécula de acetilcolina. Encontra-se principalmente nas terminações neuromusculares e tanto no sistema nervoso central como periférico. O que é uma molécula de acetilcolina? Foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Tem um papel importante tanto no sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, no qual está envolvida na memória e na aprendizagem, como no sistema nervoso periférico, do qual fazem parte o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Molécula de acetilcolina. O receptor de acetilcolina é uma proteína composta por 5 subunidades. Das subunidades, uma alfa, beta, gama e delta, respectivamente. Classificação. Como outros receptores transmembranários, o receptor de acetilcolina se classifica de acordo com sua farmacologia, ou seja, de acordo com as afinidades relativas e a sensibilidade que se tem por diferentes moléculas, ainda que todos os receptores de acetilcolina, por definição, respondem à acetilcolina, outros ligantes podem se unir a eles. Os receptores colinérgicos são classificados em receptor nicotínico, um receptor ionotrópico de acetilcolina, que possui afinidade com a nicotina, daí o seu nome. Receptor muscarínico, receptor metabólico de acetilcolina, que possui afinidade com a muscarina. Receptores muscarínicos e receptores nicotínicos. Funções. Os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, outro neurotransmissor principal é a acetilcolina, de forma análoga ao sistema nervoso simpático. O sistema parasimpático também ocorrem algumas diferenciações nos receptores das células-alvo. Receptores muscarínicos. Este nome se deve ao fato de a muscarina, substância proveniente de um cogumelo alucinógeno, Amanita muscaria, ativa somente os receptores muscarínicos. Esse é um exemplo do cogumelo. Muscarina é um alcaloide extraído de alguns fungos, cujo principal efeito sobre o sistema nervoso humano é a contração das pupilas. Sua fórmula química é C9H20NO2. A inibição de seus receptores muscarínicos com antidepressivos tricíclicos, por exemplo, podem causar efeitos colaterais como a boca seca, a constipação, retenção urinária, confusão mental e até visão turva. A muscarina é um agonista não seletivo dos receptores muscarínicos de acetilcolina. Sobre os receptores muscarínicos. Os receptores muscarínicos de acetilcolina fazem parte da superfamília
de receptores acoplados à proteína G, que ativam os canais iônicos por meio de uma cascata de reações químicas, mediadas por um segundo mensageiro. Encontramos receptores muscarínicos em todas as células-alvo do sistema nervoso parasimpático, assim como nas células-alvo, nos neurônios pós-ganglionares simpáticos, que são os colinérgicos. Dentro do grupo dos receptores muscarínicos, pelo menos dois grupos podem ser formados, M1 e M2, sendo que em alguns autores ainda citam um possível M3. Como já era de se esperar, algumas drogas atuam quase que exclusivamente em apenas um dos dois receptores. A pirazepina, por exemplo, ativa quase que exclusivamente os receptores M1, não apresentando efeito sobre M2. Proteína G. A proteína G pertence a uma classe de proteínas envolvidas na transdução de sinais celulares. Ela é um importante mediador de vias metabólicas na forma de heterotrímero, com substâncias alfa, beta e gama, que na membrana plasmática está associado a receptores GPCR. Sistema nervoso parasimpático. A parte do sistema nervoso autônomo, cujos neurônios se localizam no tronco cerebral ou na medula sacral, segmentos S2, S3 e S4. É o responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma, como saciedade, repouso e digestão. Essas ações são a desaceleração dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, a diminuição da adrenalina e açúcar no sangue. Aqui está o exemplo do sistema parasimpático e do sistema simpático, onde um manda e o outro desfaz o comando. Por exemplo, enquanto o parasimpático manda contrair a pupila, o simpático dilata a pupila. Antagonistas muscarínicos. Os antagonistas muscarínicos apresentam amplo leque de efeitos, incluindo ações sobre a íris e os músculos ciliares do olho, vasos do coração e sanguíneos, secreções do trato respiratório, sistema gastrointestinal, glândulas salivares, motilidade gastrointestinal, fomos da bexiga urinária e sistema nervoso central. Receptores nicotínicos. A nicotina, presente no tabaco, por exemplo, ativa somente os receptores nicotínicos. A acetilcolina ativa os dois. Nicotina, o que é? É uma droga psicoativa alcaloide básica, líquida e de cor amarela, que constitui o princípio ativo do tabaco. O seu nome deve-se ao diplomata francês Jean Nicot, que foi o difusor do tabaco na França. A nicotina exerce dois efeitos: um efeito estimulante exercido no locus ceruleus e efeito de recompensa no sistema límbico. Sobre os receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos são canais iônicos dependentes de ligantes que, igual aos outros membros do grupo dos canais iônicos, é composto por 5 subunidades proteicas dispostas simetricamente como as pautas em torno de um barril.
Cada subunidade contém 4 regiões que abrangem membrana e são constituídos por cerca de 20 aminoácidos. Os nicotínicos são encontrados nas sinapses entre os neurônios pré- e pós-ganglionares. Os receptores nicotínicos se encontram principalmente nas bordas das pregas da junção neuromuscular e nos gânglios pós-sinápticos do sistema parasimpático e se ativa quando a acetilcolina é liberada na sinapse. A difusão de Na+, e K+, através do receptor, causa despolarização, causando a abertura dos canais de sódio regulados por voltagem, permitindo o início do potencial de ação e, por último, a contração muscular. Papel na saúde e na doença. Os receptores nicotínicos podem ser bloqueados pelo curare e outras toxinas presentes em venenos de serpente e frutos do mar, tal como a alfa-bugarotoxina. Alguns medicamentos, como os relaxantes musculares, são agentes que bloqueiam a união neuromuscular ao unir-se reversivelmente e aos receptores nicotínicos e são usados junto com anestésicos como adjuvantes da anestesia. Os receptores nicotínicos são os principais mediadores dos efeitos da nicotina. Na miastenia graves, o receptor nicotínico é o alvo de anticorpos, produzindo debilidade muscular. Por vez, os receptores muscarínicos podem ser bloqueados por fármacos como a atropina e a escopolamina. Os receptores colinérgicos muscarínicos ativam a proteína G quando se une à acetilcolina extracelular. A subunidade da proteína G inativa a adenilato ciclase, enquanto as subunidades beta e gama ativam canais de potássio, polarizando a célula. Isso causa, por exemplo, uma diminuição da atividade cardíaca. Os antagonistas nicóticos são uma classe farmacológica composta por drogas anticolinérgicas que inibem a ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos. São usados principalmente para indução de paralisia muscular de nervos periféricos em procedimentos cirúrgicos. Qual a importância dos receptores nicóticos? Os receptores nicotínicos são encontrados no sistema nervoso central, músculos e outros tecidos. Nas junções neuromuscular, eles são receptores primários no músculo para que a comunicação motora neuromuscular, o qual controla as contrações musculares. O que acontece quando a nicotina se liga ao receptor nicotínico? A ligação da nicotina com esses receptores promove alterações conformacionais e abertura desses canais, promovendo o fluxo de cátions no sistema nervoso central. A nicotina exerce seus efeitos interagindo com pré-sinapses, localizados nos terminais dos áxions. O que a nicotina causa no sistema nervoso? A nicotina, os principais efeitos da nicotina no sistema nervoso central são elevação leve do humor, estimulação e diminuição do apetite. A nicotina
é considerado estimulante leve, apesar de um grande número de fumantes relatarem que sentem relaxados quando fumam. Como a nicotina atua na sinapse, a nicotina estimula a liberação de vários neurotransmissores, incluindo a acetilcolina, que é reconhecida pelos receptores polinérgicos nicotínicos, dopamina, norepinefrina, serotonina e glutamato, efeitos tóxicos e farmacológicos causados pela exposição à nicotina têm sido frequentemente relatados na literatura. Quais são os benefícios da nicotina? Pesquisas confirmaram a experiência de pacientes com efeitos psiquiátricos positivos da nicotina. Foi comprovado que ela melhora a cognição, memória, atenção e humor, além de reduzir a ansiedade. Quanto tempo dura o efeito da nicotina no organismo? Quando uma pessoa fica 48 horas sem fumar, a nicotina já não está mais presente no seu organismo, mas o efeito do tabagismo ainda ficam presentes por muito tempo. Parar de fumar não é fácil. Por que a nicotina causa câncer? Recentemente, estudos evidenciaram que a nicotina possui propriedade de angiogênese, formação de novos vasos, que favorece a proliferação das células cancerosas. As nitrosaminas, derivadas da nicotina, formam-se durante o procedimento da cura do tabaco. Consequentemente, são encontradas na fumaça do tabaco. E para finalizar, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que fumar é tão bom? De acordo com um novo estudo, fumantes sentem tal sensação porque fumar estimula o fluxo de substâncias químicas do cérebro associadas à sensação boa, entre aspas. O sistema do cérebro afetado é o mesmo estimulado pela morfina e heroína. Então, para todos pensarem, gostaria que ficasse essa pergunta. Lembre-se, fumar pode causar câncer. Então, mesmo tendo a sensação boa, não fume. Porque, como consequência, virá o câncer. E é bem lento, bem devagar. Assim foi o meu trabalho. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Bom dia.